Olá, tudo bem? No vídeo a seguir, vou fazer uma reflexão de alguns trabalhos e atividades que foram feitos, acompanhados e desenvolvidos com foco socioambiental no período de 2000 a 2023. Na sequência, poderemos ver algumas imagens que vão exemplificar um pouco melhor essas ações. E no decorrer de cada tópico eu vou explicando um pouco mais o que foi desenvolvido na época, conforme cada imagem. Começando pelo ano de 2000, tive o prazer de participar da empresa Divinuti Industrienoses, situada em Cachoeiro do Sul, no qual pude colaborar como coordenador do programa de reciclagem da empresa, através de um comitê que tinha o intuito de realizar a conscientização dos colaboradores em relação a algumas causas ambientais. E logo adiante foi criado um projeto de preservação ambiental, no qual pude coordenar também, que também foi se ampliando ao longo do tempo, pelos 2 anos que pude participar dessa empresa, com o intuito de conscientização ambiental interno dos colaboradores e posteriormente com algumas ações e atividades externas na comunidade. Realizávamos também oficinas de criação de papel reciclado, uma forma de chamar a atenção dos colaboradores da empresa. Até nessa imagem tem alguns papéis reciclados que a gente criou na época, também com utilização de casca de nozes, que eram alguns experimentos que fazíamos na época, e com algumas ações externas, voltadas a creches e escolas do município, onde também podíamos ampliar conceitos de conscientização ambiental. Na época também criamos um minhocário interno na empresa para promover a destinação do resíduo orgânico da empresa, que na época chamou um pouco a atenção da mídia local. E posteriormente começamos a firmar parcerias com algumas creches e escolas do município, como esse recorte de jornal, que foi capa no Jornal do Povo na época, que mencionava, no caso, a parceria que nós tínhamos firmado com uma creche. No caso, fazíamos lixeiras dentro da própria empresa, reciclando embalagens de tinta, as próprias latas de tinta, pintávamos e identificávamos relativo à coleta seletiva e fazíamos a doação desses conjuntos de lixeiras. E adiante começamos a fazer também campanhas de coleta de material perigoso, como pilhas e baterias, e que podíamos destinar para outra empresa que fazia a reciclagem final. Assim como esse recorte de jornal que mencionou essa campanha em 2001, que ampliamos na época com escolas locais, através de uma gincana, onde as crianças coletavam as pilhas e baterias e destinavam na empresa para que pudéssemos fazer a destinação desses resíduos perigosos. Também, em 2001, tivemos a inclusão no grupo Parceiros Voluntários, na época, que foi a primeira empresa que aderiu ao grupo, na época, como pessoa jurídica, e fazíamos trabalho voluntário com a criação de minhocários em creches da comunidade local. Mais tarde, em 2003, comecei na Venax Eletrodomésticos, onde em 2008, através de um projeto escrito à mão, a caneta, consegui transmitir a necessidade e o interesse de desenvolver um programa, um projeto de preservação ambiental, consegui acesso à direção da empresa, que me deu a oportunidade de coordenar esse programa a partir de 2008. Esse projeto começou com um incentivo por banners que eram espalhados em alguns pontos da empresa, visando a conscientização ambiental
dos colaboradores, com dicas e observações sobre reciclagem e destinação de resíduos correta dentro da empresa e fora dela. Também participamos de atividades locais em parcerias com outras empresas, como nesse exemplo em março de 2008, que houve o SOS Castelhano, onde pudemos colocar a mão na massa e retirar vários detritos e lixo das margens do rio, que na época foi divulgado como aproximadamente 20 toneladas de lixo que foi coletado naquela ação. Foi uma ação muito gratificante por a gente poder colaborar de uma forma bastante prática, também buscando a sensibilização de mais pessoas para que evitem de depositar essa quantidade de lixo nas proximidades dos rios e em locais inadequados, porque só limpar não basta. O mais importante é evitar que se sujem esses locais. Mas foi um evento que eu acredito que chamou bastante atenção da comunidade para que evitem esse tipo de contaminação no rio, que é o Castelhano, no caso, que abastece toda a cidade para o consumo de água. No decorrer desse projeto, fui desenvolvendo alguns folders, conforme até o rascunho, vocês podem visualizar a caneta, e eu passava esses rascunhos para o pessoal do marketing, que me ajudava com o acabamento final, que eu não tinha ainda noções de Photoshop ou outro programa, e aí o pessoal do marketing me ajudava muito para fazer a realização da arte final desses folders, que a gente tinha o intuito de fazer uma conscientização ambiental interna da empresa e também posteriormente aumentando para a parte externa, na comunidade local. Nessa época também, com a autorização da direção da Venax Eletrodomésticos, comecei a criar alguns itens de decoração e utensílios utilizando a sucata da empresa. Como houve a necessidade de criação de alguns itens como cinzeiros, que eu percebi na época que não tinha, e o pessoal jogava em qualquer lugar, às vezes, a bituca de cigarro, outros lixos menores, pedi autorização para a direção para criar algumas lixeiras e cinzeiros com autorização para poder mexer, digamos, na sucata da empresa, porque eu vi um certo potencial na sucata da empresa que tinha muitas formas metálicas que podiam ser bastante aproveitadas. Lembrando até de uma primeira arte em metal que eu fiz, que eu acredito que me marcou, que foi um portão em 1997 na casa dos meus pais, que eu utilizei sucata metálica. No caso, comprei uma parede de solda quando eu estava no período de quartel, que eu entrei em 97 a 99. E eu gostei muito de fazer aquele portão. Na imagem, que é bastante antiga, não dá para visualizar, mas tem alguns arabescos junto ali. E esse portão resiste até hoje e feito de material de sucata. E aí então, com essa inspiração, lembrando desse velho portão, eu comecei a criar alguns itens de sucata que foram espalhados em alguns pontos da empresa e foram sendo ampliados conforme o pessoal foi gostando e elogiando esses itens metálicos, e foram utilizados também em algumas decorações de feiras. Isso era bastante interessante porque o pessoal elogiava e gostava do trabalho, que é um trabalho diferente. E também, de alguma forma, eu podia incentivar que outras pessoas também visualizassem a sucata, no caso, como algo que tivesse um potencial para a criação de objetos novos, de algum artesanato ou algo assim. E as atividades começaram, então, externamente também da empresa, a atuar em escolas do município, como nesse caso na escola Beno Broin, que fomos fazer ações de divulgação da empresa com alguns folders de conscientização ambiental e doação de tiras de coleta seletiva, como incentivo, às crianças a começarem a fazer uma destinação correta dos resíduos. E na época notei que as escolas não tinham lixeiras de coleta seletiva. E no decorrer de cada atividade, eu podia fazer uma breve palestra de conscientização ambiental, já abordando alguns temas de cuidados com o meio ambiente e destinação correta de resíduos, que foi ações e atividades bastante gratificantes, porque eu comecei a trabalhar com crianças que tinham uma receptividade muito grande a coisas novas, e isso foi muito bom na minha atuação nesse âmbito com escolas. Ampliando também para outras escolas,
como o Colégio Miguel Macedo de Campos, em Linherval. Também fizemos algumas atividades com doação de brinquedos e alguns desenhos para a inclusão no projeto. Depois, também na Escola Beno Broine, fizemos doação de mudas de árvores que eu conseguia com a Secretaria de Meio Ambiente como doação, até para incentivar crianças e jovens para cuidados com a flora, plantio de árvores e outras atividades de cuidado com o meio ambiente. Nessa imagem, mais tarde, ainda em 2009, no Colégio Miguel Macedo de Campos, retornamos a essa escola, fizemos doação de lixeiras de coleta seletiva e realizamos uma breve palestra de conscientização ambiental. A escola já contava com o Minhocare, que era uma iniciativa dos professores locais da época, que eu pude visualizar na imagem que temos a seguir. Alguns folders e panfletos foram criados para incentivar fazer uma continuidade da conscientização ambiental dos colaboradores internos da empresa. Também, em julho de 2009, pude visitar a ONG Paresp, Parceiros da Esperança, e fazer doação de lixeiras, de coletas seletivas e também realizar uma palestra de conscientização ambiental. Também, com a ajuda de colaboradores da empresa, pudemos fazer campanhas internas de arrecadação de agasalhos. Também destinávamos a essas entidades, como por exemplo a Paresp, que atendia crianças em situação de carentes ou vulnerabilidade social. Também pude realizar palestra no Colégio Dois Irmãos em relação à preservação ambiental e destinação de resíduos. E nesse momento, as palestras já evoluíram para sistemas com adultos, onde a linguagem a ser transmitida já deveria ser um pouco mais diferenciada do qual eu estava acostumado, que era inicialmente com crianças. A conscientização ambiental, ela continuava sendo promovida de forma através de palestras e também com algumas ações, como no Dia da Árvore, que eu buscava parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e através do plantio de algumas mudas de árvores que foram adquiridas em parceria da Secretaria do Meio Ambiente, realizava o plantio dessas mudas em alguns locais estratégicos dos pátios da empresa. Aí, em setembro de 2009, o projeto, no caso que eu conduzia como coordenador, passou a ser um programa por integrar diversos outros projetos de ordens sociais juntamente com o âmbito ambiental. Em outubro de 2009, na Escola de Ensino Médio Wolfram Metzler, também realizamos a doação de lixeiras de coleta seletiva e, posteriormente, em novembro de 2009, começamos a ampliar uma campanha que estava sendo desenvolvida pela empresa para a coleta e reciclagem de EPS, o popular isopor, que na época começamos a realizar a reciclagem em uma unidade da empresa que fazia a moagem de certa porcentagem do material do EPS e era aderido a blocos de EPS novos que podiam ser comercializados e utilizados nas embalagens dos próprios produtos fabricados na empresa. Em novembro de 2009 também pude visitar a Escola Cristiano Benck, em Centro-Linha Brasil, e realizar a doação de lixeiras de coleta seletiva e também fazer uma breve palestra para as crianças que gostaram muito. E nessa foto elas aparecem com folders nas mãos. E nesses folders tinham várias dicas sobre preservação ambiental e cuidados com a natureza e reciclagem. Em dezembro de 2009, por meio de um convite de pessoal da Secretaria da Cultura da cidade, recebi o convite para fazer um presépio de metal, onde nessa imagem podemos ver um esboço que fiz a lápis, para o pessoal da Secretaria de Cultura avaliar a viabilidade do desenho, que no caso idealizaram um presépio de metal para colocar na praça principal da cidade e me convidaram devido ao conhecimento de alguns itens de sucata que eu tinha colocado na empresa. Na sequência, com a autorização da direção, que me patrocinou o tempo e a sucata metálica para realizar esse presépio, comecei a soldar e juntar os metais para a fabricação desse presépio que ia ser colocado na praça no fim do ano. Na época, muita gente via esse presépio em andamento e não entendia muito bem o que seria essa estrutura.
E no caso, muita gente criticava às vezes até o formato e achava um pouco estranho antes de pronto, mas eu tinha certeza que depois de pronto o pessoal mudaria um pouco de opinião e continuei firme nessa obra. E aí, em dezembro de 2009, consegui concluir o presépio com a ajuda de alguns colegas que fizeram a base retangular para colocar as peças e me ajudaram a pintar o presépio. Fizemos a instalação deste na praça principal da cidade, que teve uma repercussão muito interessante na época, em várias mídias, inclusive fora da cidade, como por exemplo no jornal Folha do Mate, que começou a divulgação relacionando também o material que foi utilizado, que foi a sucata de forma ecológica, que foi investido no presépio, e a repercussão começou a ser externa. Tive surpresa e fiquei bastante feliz que teve uma repercussão grande, como no site Terra, que divulgou também o presépio, que virou uma atração no Rio Grande do Sul, no site da Rádio Guaíba, no site R7 também houve divulgação, também no jornal Correio do Povo, no site da Gazeta do Sul, no site Gás, no jornal Zero Hora, bastante divulgado aqui no Rio Grande do Sul, no jornal impresso da Zero Hora também, no jornal Folha do Mate e entre outros. E como teve uma repercussão grande a nível nacional esse presépio, houve uma discussão entre a entidade católica e a prefeitura que resolveu por deixar fixo esse presépio na praça da cidade, que ficou por muito tempo e hoje ainda se encontra, só que em uma praça evangélica. Também de doação de lixeiras no Esporte Clube Guarani, que é residente aqui em Venâncio Aires, onde faltavam algumas lixeiras e o pessoal ia assistir os jogos de futebol e tinha uma certa necessidade de lixeiras em alguns pontos estratégicos para esse local. Com o aumento da campanha do EPS, comecei a divulgar para outras cidades, para a gente conseguir fazer uma realização de mais coleta de material de EPS para reciclagem, aumentando também para outras cidades. E assim começou uma repercussão na mídia, em função desse aproveitamento para reciclagem do EPS, que até então não acontecia na região, que era tido o isopor, o EPS, como um vilão, que após a sua utilização, eles iam, a grande parte desse material, até hoje ainda vai para aterros sanitários ou lixões, por não ter muitos pontos de coleta para reciclagem desse material ainda, infelizmente. Em março de 2010, pude realizar a doação de lixeiras de coleta seletiva na Escola Dois Irmãos, já com lixeiras reaproveitadas, de tambores reaproveitados da própria empresa, onde efetuávamos a abertura desses tonéis, que eram de produtos químicos que vinham na empresa, e através da pintura e identificação, criávamos as lixeiras de coleta seletiva com as cores do padrão internacional. Mais adiante, pude visitar a escola Cristiano Bank, também realizando uma palestra de preservação ambiental para alunos do ensino fundamental. Também em feiras, como no Parque do Chimarrão, na FENACHIM, através de uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, consegui uma boa quantidade de sementes de árvores nativas. No caso, foram adequadas em envelopes com folders da empresa, que puderam ser disponibilizados no stand da empresa na época, com cerca de mais ou menos 500 sachês de sementes de árvores nativas que foram ofertados à comunidade, na forma de incentivo ao plantio de mudas de árvores e cuidados com a flora local. Também pude participar de alguma exposição que lembrava a reciclagem do EPS na comunidade, através dessas atividades de Semana de Meio Ambiente, com a exposição de alguns itens confeccionados com isopor para chamar a atenção da comunidade. E a nossa empresa tinha a capacidade de promover a reciclagem do EPS, limpo no caso, na época que podia ser reciclado. Também em parceria com outras empresas como a FUBRA, na época da Semana do Meio Ambiente, em junho de 2010, pudemos fazer uma parceria com a troca de mudas de árvores por alguns alimentos não perecíveis para doação que eram arrecadados pela FUBRA e destinados a entidades carentes.
Em junho de 2010, pude participar de uma palestra na Escola General Osório, onde realizamos mais uma doação de lixeiras de coleta seletiva, também promovendo e fazendo a continuidade da conscientização ambiental na comunidade. Mais adiante, em julho de 2010, na Escola de Educação Infantil Passinho Seguro, mais uma ação voltada à destinação de resíduos através da doação de lixeiras de coleta seletiva e também o incentivo a que os jovens pudessem desde cedo já realizarem ações de destinação correta de resíduos, porque é muito mais fácil crianças desde pequenas já terem a iniciativa e fazerem essas ações automaticamente do que depois ensinar certos adultos que já têm alguma resistência a mais para tirar, digamos, velhos hábitos que são contra a destinação de resíduos adequada. Já ainda em 2010, inscrevi a empresa na participação do Prêmio Febramec de Meio Ambiente, com um projeto de recolhimento de EPS, onde descrevi as ações promovidas e também as cidades que foram sendo inseridas no projeto e todo o contexto que tinha nas campanhas de arrecadação de EPS para reciclagem e as suas particularidades, sendo que fomos reconhecidos entre os 10 melhores projetos do Rio Grande do Sul, inscritos no concurso na época, e foi muito satisfatório ver um reconhecimento de um projeto que pude ter a honra de participar. Também pude participar da doação de lixeiras de coleta seletiva na Escola Brígida, aqui no município de Venâncio Soares, também com palestras e doação de lixeira de coleta seletiva. Na Escola Aloysio Paulino Algaier, também na Escola de Educação Infantil Risque Rabisque, também com doação de lixeiras de coleta seletiva. Escola Alfredo Scherer, em novembro de 2010, e também em escolas do interior, como em dezembro de 2010, na Escola Bento Gonçalves, em Linha Estância, aqui no interior do município de Venâncio Soares, e posteriormente em janeiro de 2010, em Santa Cruz do Sul, firmei uma parceria com o secretário de Meio Ambiente do município para a gente começar a ter um ponto de coleta no município vizinho para realizarem a destinação do EPS coletado oriundo do comércio local da época, que eram destinados a Venâncio Soares. E através dessa parceria, nessa foto podemos ver a entrega dos primeiros bags, onde eles podiam armazenar esse isopor limpo, onde posteriormente vinha para ser reciclado em Venâncio Soares. Esse tipo de atividade de coleta seletiva teve repercussão local, tanto em Venâncio Soares quanto em Santa Cruz, que divulgou que as parcerias que tínhamos, que gerava essa reciclagem do isopor na época. Ainda em janeiro de 2011, pude participar de uma ação de doação de lixeiras de coleta seletiva na Escola Infantil Lar da Criança Casma. Mais tarde, em fevereiro, na Casa de Passagem, também fizemos visitas e podíamos levar doações de material escolar, brinquedos e outros utensílios arrecadados em campanhas internas. No Carnaval de 2011, em parceria com algumas empresas locais, consegui, no caso com a Venax Eletrodomésticos, a sucata metálica para a elaboração de uma águia para uma escola local, uma escola de samba local, que me contratou para realizar a elaboração de alguns itens metálicos de sucata, que também pude, digamos, de alguma forma, promover a utilização de sucata metálica, até como forma de incentivo para que outras pessoas vissem que era possível a utilização de sucata em transformação de itens novos. E esse tipo de atividade se estendeu por alguns outros anos, como em 2012, 2013, 2014, onde continuei fazendo alguns itens para escolas carnavalescas locais, também utilizando muito material reciclado. Em março de 2011, pude visitar a Escola São Luís, onde pude levar lixeiras de coleta seletiva e também realizar palestras sobre destinação de resíduos e cuidados com o meio ambiente. Mais tarde, em abril de 2011, pude visitar a Escola São Judas Tadeu, também realizando atividades do gênero. Mais tarde, na Escola Coronel Tomás Pereira, também pudemos fazer o incentivo à destinação correta de resíduos. E conforme
os anos iam passando, pude visualizar que, coordenando esse projeto, que se transformou em programa, pude alcançar várias entidades e escolas no decorrer desse período, com o incentivo direto à destinação de resíduos e algumas práticas de preservação ambiental. E isso era bastante gratificante, porque víamos que poderíamos fazer a diferença através de algumas ações, às vezes até simples, mas que era necessária na época devido a algumas escolas não terem esse suporte de destinação de resíduos. Na escola Cidade Nova, em junho de 2011, também pude fazer a doação dessas lixeiras de coletas seletivas, que eram autorizadas pela direção, com a utilização dos tonéis, como já comentei, que foram transformados em lixeiras de coleta seletiva. E ações também em algumas entidades que tínhamos uma parceria, que fazíamos visitas repetidas, mas muito importantes, como na ONG Paresp, que atendiam crianças em situação de vulnerabilidade social, onde tínhamos como um ponto de referência que podíamos fazer a arrecadação de agasalhos internamente na empresa e destinar na ONG Paresp, que tínhamos certeza que seria muito bem aproveitado e muito bem destinado. Também pude fazer uma visita na Escola Zilda de Brito Pereira, em julho de 2011, também com a continuidade do programa. E pude participar também de uma ajuda que organizamos em função que houve uma enchente na Vila Mariante, e algumas famílias foram afetadas e tinham necessidade de doação de roupas, onde mobilizamos alguns colegas e fizemos a coleta de agasalhos para doação para esse pessoal que foi afetado pela enchente. Nessa outra imagem podemos ver o material que foi arrecadado e posteriormente foi doado ao pessoal que necessitava. Também colocamos vários pontos de coleta em algumas lojas locais que também auxiliaram muito nesse tipo de campanha, com a arrecadação de agasalhos e itens que podiam ser doados ao pessoal que foi afetado pela enchente. E posteriormente, essas arrecadações foram doadas ao gabinete da primeira-dama, que realizou então a entrega desse material ao pessoal que necessitava. E foi muito gratificante poder participar dessas atividades, que de alguma forma a gente podia colaborar em ações práticas de auxílio, tanto na parte social quanto na parte ambiental. Nessa outra imagem podemos ver a divulgação final dos resultados dessa campanha. Posteriormente pude também participar de ações em outras escolas, como na Escola Estadual Professor Leontino e na Escola Fundamental 11 de Maio, onde pude também realizar palestras sobre preservação ambiental e destinação de resíduos. Em dezembro de 2011, pude realizar uma campanha também na escola Odila Rosa Scher, também agraciando a escola com um conjunto de lixeira de coleta seletiva. Já em janeiro de 2012, verifiquei que tínhamos a necessidade na empresa de destinação de pilhas e baterias, que na época eram bastante usadas em alguns aparelhos da empresa e que percebi que eram depositados nas lixeiras, no caso, nos containers de sucata da empresa, que não era a melhor destinação adequada que tínhamos. E buscando resolver esse problema, consegui firmar na época uma parceria com uma empresa de Santa Cruz do Sul que realizava a destinação e reciclagem de pilhas e baterias. E conforme a obtenção dessa parceria, consegui a autorização da direção para colocar alguns pontos de coleta desse material dentro da empresa e começamos a divulgação dessa campanha de coleta de pilhas e baterias internamente na empresa. Em fevereiro de 2012, começamos a campanha do agasalho, que na época foi iniciado em fevereiro, em função que me lembro que alguém, na época, um ano antes, me comentou que a gente costumava deixar as caixas de coleta muito em cima da hora. Isso me chamou a atenção e no ano seguinte pensei em inovar um pouco e colocar um pouco mais cedo, antes que esfriasse, porque de costume não é em fevereiro que começa a esfriar aqui no sul. Mas deixei algumas caixas de pão de coleta dessa campanha do agasalho, de forma que ninguém pudesse reclamar que tinha sido colocado em cima do laço. Em março de 2012, visitei a escola Otto Gustavo Brandes
podemos fazer a doação de alguns kits de material escolar, que foram arrecadados com patrocínio da empresa Venax e alguns parceiros, alguns fornecedores, e podemos atender algumas crianças da escola com vários kits de material escolar. Na escola Gente Miúda, podemos incentivar as crianças também a destinação correta de resíduos através de conjuntos de lixeiro seletivo. Aí no Carnaval de 2012, mais uma vez, pude participar de algumas escolas de samba com a confecção de itens artesanais, também utilizando muita sucata metálica. No caso, nessa imagem, confeccionei alguns itens que eram decorativos. Nesse caso era uma espécie de Kombi que se abria, que era bastante utilização de material metálico vindo de sucata. Aí outras imagens desses itens artesanais que foram desenvolvidos utilizando bastante sucata. Mais adiante, em maio de 2012, pudemos fazer uma doação de material arrecadado na campanha do agasalho internamente na empresa, na ONG Paresp. E entre alguns momentos com escolas e outras entidades, eu ia participando de forma particular com a elaboração de alguns itens de sucata, em parceria com as empresas que eu trabalhava, que me doavam a sucata em troca de patrocínio. E nessa imagem podemos ver uma cuia que tinha 4 metros de altura, que confeccionei com sucata, que era para uma decoração de um carro alegórico que era em função da FENACHIM. Também houve uma repercussão no jornal, que a cuia era mencionada como uma cuia também que era feita de sucata. Em junho de 2012, pude fazer visita na casa de passagem, que atendia crianças em situação de vulnerabilidade social, fazendo doação de material arrecadado internamente da empresa, como agasalhos. Também visitei a escola Osmar Armindo Putin, em julho de 2012, também realizando ação de lixeiros de coleta seletivo e realizando também conversas e palestras com as crianças, uma forma de incentivar as crianças a começarem a utilizar aquele novo sistema de destinação de resíduos. E era muito interessante que as crianças gostavam muito dessas atividades, porque quando vinha alguém de fora, eles paravam para escutar. E era muito interessante que eu recebia alguns elogios e algumas perguntas muito interessantes também. E sempre tinha alguma criança, algum professor que me marcava muito, que me falava alguma coisa muito positiva e que me incentivava muito a prosseguir naquelas atividades. E era muito gratificante, cada visita foi muito gratificante. Também em parceria com algumas escolas, pudemos realizar algumas demonstrações e doação de semente, como por exemplo na escola Odila Rosa Scherer, em função de uma exposição na escola. Colocamos também um pequeno stand e com a doação de sementes que consegui em parceria com a FUBRA, pudemos fazer a doação de sementes de árvores nativas naquele momento para os interessados e os familiares das crianças que passaram no local naquele momento. Também pude visitar a escola Crescer em 2012, também incentivando a destinação de resíduos. Na escola Pingo de Gente, em outubro de 2012, também pude participar de uma atividade, também sempre na busca do incentivo à destinação de resíduos e a cuidados com o meio ambiente. Já em novembro de 2012, fizemos a doação na Escola Municipal Mônica. Também vemos a foto, as crianças gostaram muito da visita e às vezes tínhamos pedidos, solicitações das entidades em relação a alguma ajuda. Nessa foto podemos ver uma solicitação que houve da Paresp, que tinha um projeto interno na sua escola para recolhimento da água da chuva, onde com autorização da direção pude fazer a doação de alguns tonéis preparados para receber a água de chuva que era utilizada na horta doméstica da própria entidade. Também, em dezembro de 2012, gostava de elaborar alguns gráficos para visualizar a quantidade de entidades que vínhamos atendendo. E isso mostrava que estávamos no caminho certo, que estávamos num momento que tínhamos muitas entidades e parceiros que estavam sendo beneficiados com esse projeto de preservação ambiental e destinação adequada de resíduos. Também pude, em janeiro de 2013,
de alguma forma ajudar a entidade APAE do município com a doação dessas lixeiras de coleta seletiva. Na escola Léo João Freilich, no interior de Venâncio Aires, na linha 17 de junho, em fevereiro de 2013, também podemos fazer a doação de um conjunto de lixeiras. E no Carnaval de 2013, em parceria com as escolas de samba local, que me contrataram, para realizar alguns itens de sucata também, que adquiri para fazer algum carro alegórico. No caso, nesse manequim, introduzi 4 motores de limpador de para-brisa, que foram adquiridos no ferro velho, para realizar a movimentação desse manequim e promover um carro alegórico na época que ia ir para o desfile de carnaval. Esse carro alegórico chamou bastante atenção na época por ter um manequim com movimentos, e foi uma forma de inovar e também de incentivar a reciclagem de alguns materiais. E nesse carro a manequim podia fazer alguns movimentos com os braços, a cintura e a cabeça. E nesse carro não dá para ver nessa imagem, mas atrás daquele quadrado que tinha uma certa suporte às pessoas, tinha uma pequena cabine, onde eu ia dentro dessa cabine com uma bateria de caminhão e com o controle da manequim realizando os movimentos. Através de alguns botões eletrônicos, eu ia manuseando esses botões e fazendo a manequim se movimentar. Na Escola Municipal do Ensino Infantil Canto do Cedro, também em março de 2013, pudemos realizar a doação de lixeira de coleta seletiva. E no mês seguinte, pude ajudar a organizar uma campanha beneficente, que fizemos uma galinhada em prol da APAE, para realizar a compra de alguns computadores que a entidade tinha necessidade. A comunidade local ajudou bastante com o consumo da galinhada beneficente e, posteriormente, pudemos fazer então a compra dos itens para doação, que foi o resultado do dinheiro obtido na campanha. Conseguimos comprar 2 computadores e um pequeno rádio e fizemos a doação na APAE do município na sequência. Em maio de 2013, pudemos fazer a doação de alguns agasalhos arrecadados internamente na empresa, na Casa de Passagem, que atendia crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Em junho de 2013, pude colaborar também com a Escola Vovô Weber, com a doação de lixeiras de coleta seletiva e também realizando uma breve palestra para as crianças, como incentivo para que elas pudessem usar as novas lixeiras e terem noções de preservação ambiental básicas. Também por meio de alguns pedidos de colegas internamente na empresa, tínhamos alguns pedidos de ordem social, como nesse exemplo que um colega trouxe a necessidade de uma senhora da comunidade que tinha necessidade de cadeira de rodas, e brevemente consegui parceria do empresário local que doou uma cadeira de rodas e pudemos fazer essa vinculação que ajudou essa senhora da comunidade que tinha problemas de locomoção. Em julho de 2013, pudemos ajudar a escola Presidente Vargas, no interior de Venâncio Aires, em linha STAM, também promovendo a coleta seletiva. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriela Mistral, também no interior, em Santa Emília, também pudemos realizar a doação de lixeiras de coleta seletiva. Na Escola José Duarte de Macedo, também pudemos fazer mais uma atividade. E, em outubro de 2013, começamos a ampliar a orientação interna em relação à destinação de resíduos, numa forma de sensibilizar os colaboradores internamente para aderirem cada vez mais na coleta seletiva e também na destinação de vários outros resíduos que tinham a reciclagem dentro da própria empresa, e também fazia o convite para que novos integrantes participassem do programa de preservação ambiental, onde tínhamos vários colaboradores fixos que ajudavam no programa, e eu sempre vinha fazendo convites a novos integrantes que tivessem interesse de participarem e viessem conosco para participarem. E eu gostava muito de selecionar ou convidar pessoas novas a irem junto nessas atividades, até como uma forma de incentivo para que elas também se motivassem e de repente tivessem interesse
e de mudar algumas atitudes e também promover algumas ações que colaborassem de alguma forma, tanto na parte social como ambiental, na comunidade em geral. Também participamos de algumas campanhas de arrecadação de brinquedos e doação na época do Natal. Aí, em dezembro de 2013, também fizemos mais campanhas, também destinando alguns alimentos que foram arrecadados na empresa, na casa de passagem. E nessa atividade, com o programa Repensar, tive o encerramento de minhas atividades junto desse programa para poder me dedicar mais em algumas outras funções que eu tinha na empresa. E posteriormente comecei a realizar algumas palestras externamente de modo particular, como nessa que realizei no Calçado Rames, no município de Venâncio Aires, já abordando alguns temas em relação a cuidados com produtos químicos e segurança do trabalho, e sempre relacionando cuidados com o meio ambiente. Nesse tipo de palestra já comecei a botar em prática muitos aspectos que aprendi na faculdade de engenharia ambiental, que comecei a fazer a continuidade dos trabalhos de forma autônoma. Nas palestras pude realizar também o incentivo à destinação correta de resíduos, preservação com o meio ambiente, cuidados básicos com a fauna e flora, entre outros aspectos socioambientais. Nessa outra palestra em 2017, também no Calçado Rames, pude fazer mais palestras na semana da CIPA da empresa, também promovendo a continuidade das ações relacionadas à preservação ambiental e questões socioambientais. Também gostava muito dessas atividades com empresas que tinham também o interesse de participação. Todos esses momentos foram muito gratificantes, porque pude continuar com as atividades, mesmo de forma particular, considerando que trabalhos de conscientização ambiental são muito gratificantes por a gente poder estar trabalhando com alguma coisa que gosta e de alguma forma ajudando a sociedade e o meio ambiente. Aí em março de 2020 me aventurei a iniciar um projeto autônomo, considerando que uma coisa que eu gostava muito, que era trabalhar com sucata. Comecei a produzir como autônomo vários itens, onde 90% dos materiais eram confeccionados com sucata, e comecei a fazer uma fabricação então, num pequeno galpão nos fundos da minha casa, onde comecei a criar vários itens de sucata e comecei a vender localmente, como floreiras, artigos metálicos de decoração, lixeiras, mesas e outros diversos itens, como porta-bebidas, e sempre com temas que chamassem um pouco a visualização de artigos que lembrassem a natureza, usando bastante arabescos e outros detalhes totalmente artesanais. E assim fui expandindo a gama de itens elaborados, realizando também alguns itens sob encomenda. Mais tarde, em novembro de 2020, comecei a visualizar o reconhecimento de alguns itens que eu havia produzido, devido à participação em algumas feiras locais. Nessas feiras eu podia vender os produtos comercializados e também as próprias latas de tinta que eu utilizava, eu transformava em vasos de flores e também ofertava aos clientes que tinham interesse de levar aqueles vasos decorados para sua casa, também promovendo uma continuidade daquela lata de tinta que poderia ter ido para o lixo. Com a reutilização desses materiais, podia prolongar a vida útil desse material. Também em dezembro de 2020 consegui, através de um concurso no município, receber o reconhecimento onde foi contemplado a Ecometale pela Lei Aldir Blanc, na categoria de artes visuais. Consegui um benefício e a oportunidade de realizar uma mostra
dos materiais confeccionados. Nessa outra imagem podemos visualizar uma divulgação no jornal Folha do Mate em relação à amostra de artigos metálicos que foram realizados no Centro de Atendimento ao Turista do município. E em função da necessidade da realização de um site para colocar em prática algumas ferramentas que eu vinha trabalhando como trabalho final de curso de Engenharia Ambiental na Unisc, recebi ajuda de um amigo, o Daniel Saitefus, que me ajudou a organizar um tema do WordPress para colocar um site no ar que eu tinha muito interesse de trabalhar. No caso, nessa imagem foi um esboço que fiz no PowerPoint com uma idealização inicial do site que eu gostaria de ter, que eu tinha interesse de transformar em uma ferramenta de educação ambiental. Mais tarde, em dezembro de 2021, consegui colocar no ar esse site, onde comecei a criar vários posts, todos com foco em educação ambiental, sustentabilidade, ecologia e meio ambiente, e na promoção de uma ferramenta de preservação ambiental, de educação ambiental. Considerei que era uma boa oportunidade de colocar em prática e divulgar e continuar a promoção de vários conceitos que aprendi ao longo do tempo e continuar de alguma forma trabalhando com a educação ambiental. A missão desse site é ser uma referência no mundo digital como uma ferramenta de educação ambiental, e ela continua sendo desenvolvida e melhorada com essa visão e esses valores. Mais tarde, em 2022, comecei a investir no canal do YouTube, com vários vídeos, todos com temas que divulgam e preservam a educação ambiental. E quando completou um ano o site, fiquei muito feliz que em um ano no ar ele já tinha alcançado 55 países. Isso foi muito gratificante, porque aí todo o trabalho de educação ambiental ele se torna reconhecido e se torna mais amplo, como vários outros países começaram a acessar também. Isso me motiva a continuar esse trabalho, que eu acredito que é muito importante para o meio ambiente e para toda a sociedade. Mais tarde, em outubro de 2022, tive o prazer de integrar então o Instituto Droma Romani como diretor de meio ambiente, e começamos a realizar vários trabalhos juntos, e até hoje estamos ainda desenvolvendo vários projetos e trabalhos voltados tanto à parte ambiental quanto à parte social. Atualmente, então, divido minhas atividades voltadas a aspectos socioambientais, a inclusão de material e continuidade e evolução do site Ambienta Mais, e também atividades e projetos do Instituto Droma Romani. Todas essas reflexões feitas sobre esse período de trabalho é uma forma também de visualizar o que foi feito até então com trabalhos voltados à parte socioambiental. E uma coisa é muito gratificante para mim, ver que de alguma forma podemos ajudar várias pessoas e comunidades com o trabalho desenvolvido. E espero que pessoas que vejam esse vídeo também se motivem de alguma forma para que também desenvolvam trabalhos e projetos semelhantes ou diferentes que ajudem suas comunidades e que também possam de alguma forma fazerem a diferença. Que às vezes é preciso inovar, às vezes é preciso colocar a mão na massa, e não tenha medo. Gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que não tenham medo de iniciarem atividades nesse ramo, nesse contexto. E simplesmente às vezes é desmotivador a situação em que encontramos algum local, alguma comunidade, mas não podemos nos dar por vencidos, e é importante que tenhamos a consciência que temos que fazer a nossa parte e de alguma forma começar, mesmo que pequeno, mesmo com ações pequenas. O importante é ter uma iniciativa para que outras pessoas possam também se sentirem motivadas e que possam também ir de alguma forma fazendo as suas partes.
ao longo dessa carreira, que é parte da minha vida, eu vejo que muitas vezes, em muitos momentos, tive muitas dificuldades, muitas críticas, muitas opiniões e muitas objeções a alguns fatos e atividades que realizamos. Muitas mensagens que podiam desmotivar e até mesmo desincentivar as coisas que eu vinha fazendo na época. Porém, uma coisa é muito importante: quando a gente tem algo que realmente acredita, é muito importante que lutamos por esse objetivo em que realmente tenhamos consciência que é o certo a se fazer. E espero que muitas pessoas que passaram ao longo desse período que foi comentado, de alguma forma tivessem sido sensibilizados e que de alguma forma tenham assim a consciência que também podem fazer alguma coisa pelo meio ambiente e pela comunidade que estão inseridos. E o meu agradecimento a todas as empresas mencionadas nesse vídeo, que me permitiram que eu pudesse desenvolver os trabalhos em suas empresas, e as parcerias também comentadas, mencionadas, que sozinho também a gente não pode realizar muitas coisas. E o meu agradecimento a todos os mencionados, e espero que quem veja esse vídeo se sinta motivado e que também veja que nunca é tarde para começar a realizar algumas ações que possam fazer a diferença no nosso mundo, na nossa comunidade e também para as futuras gerações. Meu muito obrigado pela atenção e até a próxima.